Começando a live. Começando a live, só fixar aqui só fixar o tema, que é a atuação do advogado trabalhista e empresarial. Hoje recebendo a nossa nova parceira, professora Carolina Tupinambá, onde vamos falar um pouquinho, né, como é a atuação do advogado. Ai, hoje a coluna tá bem dura. Como é que é a atuação do advogado? Não devia aqui. Deixa eu só colocar a professora aqui para dentro da live. E depois eu arrumo direitinho. Cadê? Oi, Carol. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui na guerra da coluna. Uhum. Mas no mais tá tudo bem. E as coisas por aí? Tudo bem, hoje estamos aqui no escritório, trabalhando, estamos Aham, fazendo um pouquinho de plantão, de escala, né? Com o pessoal, para sim. não dar aglomeração, mas hoje foi meu dia aqui. E eu tô. A minha vara tem uma particularidade, Carol, que ela já tem uma jurisdição que não tem muito movimento. E agora juntou pandemia, lá é a cidade, os reclamantes têm muito falta de condição mesmo. Então, essa semana eu já terminei minha pauta, não tenho mais audiência, né? Aí estou aqui Uhum. cuidando de outras coisas. Mas vamos lá, né? Hoje a gente marcou, vamos fazer uma live um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado aqui no perfil Trabalho Notável, né? Que a gente está preparando não só para o nosso evento, para a imersão da reforma trabalhista semana que vem, mas também para o lançamento da comunidade notável de prática trabalhista na quarta-feira que vem. E por isso vamos falar um pouco essa semana sobre as carreiras trabalhistas. Aqui hoje, falar um pouco sobre a atuação, né, Carol, que é muito. São múltiplas frentes, né, que o advogado pode atuar defendendo Isso, a empresa e muitas vezes os colegas não se atentam, né, para o tanto de serviço que tem naturalmente estando capacitado para isso, né? isso. Porque e aí quando a gente fala em prática, eu mesmo, né, Carol, foi dos motivos, né, que eu e o Antônio Humberto procuramos você, o Rafael Lara, né, enfim, o Luciano Martinez veio também para o projeto, que eu falo assim de forma muito sincera, né, Carol, eu acho que não é muito autêntico um juiz dar um curso para ensinar como é que o advogado vai fazer no dia a dia, né? Se for questão de técnica, de processo, tudo bem, né? Mas tem não só as manhas que o advogado tem que ter no dia a dia, mas também algumas rotinas que a gente não participa. Isso eu acho que hoje é importante para a formação do advogado, a experiência que vocês têm. Eu acho que a gente podia começar, inclusive, a live, Carol, porque a gente pensa muito quando fala em prática trabalhista, em defesa da empresa, a gente pensa muito no contencioso judicial, mas existe um universo de possibilidades no campo extrajudicial, né? Acho que seria interessante a gente falar um pouco dessas frentes de trabalho fora da justiça. Isso que eu ia falar, porque na verdade, né, Fabiano, quando a gente imagina um curso aí que a gente está tentando desenhar com todo carinho para prática,
com certeza a gente vai ter a prática que acontece dentro do fórum e infinitas possibilidades, inclusive, né, a grande maioria startadas aí pela reforma trabalhista, de atuação da advocacia em ambiente extrajudicial. A gente tem uma série de ferramentas interessantes para serem, inclusive na prevenção de conflitos, para serem utilizadas na prevenção de conflitos para os advogados trabalhistas de empresas, de microempresas, né, e também de assessoria para altos empregados, né? Esse leque que a gente vai ver, né, de atuação extrajudicial vai ser dedicado principalmente a esses três grandes grupos. Né? E aí eu posso oferecer ferramentas ligadas ao controle de passivos trabalhistas, que não vão ser poucas. A gente vai ter, primeiro, o esvaziamento, possibilidade, por exemplo, do esvaziamento de passivos consolidados. Como é que eu vou esvaziar passivos consolidados das empresas, por exemplo? E aí uma grande dica que vem se fazendo a partir da reforma tem sido não só auditoria com monitoramento dos estoques, para estabelecer peticionamento padrão, por exemplo, de prescrição intercorrente, né? Estoques antigos que as empresas poderiam contabilizar em contingências, por exemplo, que podem agora, né? A gente já tem aí desde novembro de 2017 possibilidade de computar o prazo de prescrição intercorrente em exercícios trabalhistas, por exemplo. Agora, né, sem falar especificamente de estoques de ações, vamos pensar em desenhos institucionais, né, em melhor organização empresarial. Aí a gente pode falar em renovação de contratos, né, que possam fornecer maior segurança jurídica para as partes. A gente pode falar também de novos perfis contratuais, de contratos de terceirização inclusive em atividade fim. A gente pode falar de contratos para teletrabalhadores, né, contratos de trabalhadores intermitentes, né, mesmo contratos de prestação de serviço de profissionais autônomos, ou contratos de terceirização com gatilhos mais ágeis, com gatilhos mais efetivos, de, por exemplo, ressarcimento de eventuais prejuízos por conta de responsabilização direta da empresa prestadora de serviços. Então, existe um leque de atuação extrajudicial, não só em relação a tratamento de estoques já estabelecidos, como na prevenção de riscos trabalhistas. Eu acho que a parte extrajudicial, ela se abre nesses dois grandes grupos, de prevenção e de cautela em relação ao passivo já estabilizado. E isso é muito bom, Carol, e eu tenho repetido isso em algumas lives que eu fiz ao longo do ano com advogados que têm uma participação maior na sua atuação defendendo empresa, né? Que hoje que eu falo, claro que há muitos anos, né? São dois pontos que eu queria destacar desse levantamento preliminar que você faz, que é muito, muito oportuno e muito completo, né? Primeiro, Carol, que eu tenho repetido isso, que os advogados de empresa quebraram já há muito tempo uma visão que se tinha, pelo menos quando eu entrei na Justiça do Trabalho como juiz há mais de 22 anos atrás, né? Havia uma ideia que o advogado da empresa é aquele que se prepara para fazer de tudo para a empresa não pagar determinado direito, não cumprir determinada situação. E hoje a gente vê uma atuação muito, muito forte, e eu diria até que o advogado da empresa é o primeiro ator de proteção ao próprio trabalhador, né? Não só porque na questão da própria prevenção de risco, mas há a possibilidade de mostrar para o empregador resultados, né? De que você pode agir de forma segura, né? Sem gerar passivos maiores, ou pelo menos
dosar melhor alguns riscos, sem deixar o empregado naquela sensação dia após dia de que ele está sendo passado para trás, né? Porque isso é horrível, né? Para fins até de produtividade, de compromisso com a empresa. E um pontinho que você falou aí que é muito importante, acho que isso a gente vai conversar muito, né, com os nossos seguidores aqui ao longo dos próximos dias, dos próximos meses até, que é a visão de que essa atuação, essa gama de serviços que o advogado tem a oferecer para a empresa, não é só para a grande empresa, né? É para micro também, é para aquele advogado que está numa cidade pequena, né? Que às vezes ele não está vendo assim, muitas possibilidades de trabalho, né? E é possível convencer, fechar contrato justamente nessa perspectiva de você de forma segura, eliminar alguns passivos que possam inviabilizar a empresa e evitar, né? Porque, às vezes, o que se paga, eu diria até que o advogado tem como convencer o cliente que é um investimento que ele está fazendo, né? Não adianta simplesmente a empresa pagar todo mês o contador, porque existem rotinas ali que ela não tem de onde escapar, e não ter um respaldo jurídico mínimo, né, para consultas do dia a dia e para o que você falou, né, porque o que eu pego como juiz, né, de situações de documentos totalmente equivocados, né, o empregado está em atividade externa e a empresa bota ele lá para assinar acordo de prorrogação de jornada, de compensação de jornada e ainda junta isso no processo depois. É justa causa, né, que muitas empresas não conseguem passar nenhuma justa causa, justamente porque erram, né, na documentação, assim também lá na questão de insalubridade ou de acidente de trabalho. Muitas empresas não têm preocupação maior com a documentação de saúde e segurança. Então, eu acredito, Carol, que é muito importante e isso abre os olhos, né, até daqueles colegas que às vezes estão desanimados com a advocacia, não estão vendo assim muitos horizontes, porque às vezes está pensando só na questão do processo judicial e a advocacia não se resume a isso, né? É lógico, Fabiana, é lógico. Na verdade, hoje a gente tem, né, 70% da mão de obra do Brasil, ela é empregada por pequenos microempresas. Então, a gente está falando de um nicho no mercado muito importante em termos de empregabilidade, né? Principalmente nessa época aí que a gente vivencia um desemprego, um desalento em números, em estatísticas tão impressionantes, né? A gente pensa também em relação a reforma que a legislação trabalhista sofreu em novembro de 2017, a gente pensa o tanto, né, de oportunidades e de possibilidades que foram inauguradas em relação a termos formalizados. A gente falava antes de um direito do trabalho em que valia mesmo só o princípio da realidade. Pouco importava o que o sujeito tinha colocado no papel, se vivenciado de determinada forma. O fato é que, a partir da reforma, se soma a esse princípio da realidade uma série de possibilidades e de modelos de prestação de serviço ligados e vinculados a uma previsão formalizada. Como é que o advogado trabalhista, que nunca teve, né, essa preocupação, ele passa a ter que desenvolver, né, acordo individual, escrito, por exemplo, para compensação de módulo diário, de módulo semanal, de módulo mensal, de módulo semestral, de banco de horas, né, intervalo de amamentação, instituição de regime de 12 por 36, tudo isso eu não vou gerar a partir de a contratação de um escritório de contabilidade. Isso aí passa a ser o dia a dia, né, do advogado trabalhista, principalmente aquele inserido num contexto de micro e pequenas empresas, né? Além desses acordos individuais escritos, né, demandam formalização, o teletrabalho, o intermitente, que demandam de fato, por força de lei, uma normalização. Veja o tanto de omissões legais. O tanto de omissões legais que passaram, que existem no contexto de tomada de trabalho do empregado intermitente,
né? A legislação fala simplesmente que tem que chamar, que o sujeito tem um prazo para responder, né? Que existe uma multa caso não seja cumprido o compromisso de ambas as partes, e ponto. Como é que a gente vai prever, por exemplo, a periodicidade mínima desse pagamento? Porque eu falo assim, após a prestação de serviço. Então, suponha que essa prestação de serviço ela dure mais do que um mês. Eu poderia fazer um contrato com uma remuneração com pagamento elastecendo um período acima de 30 dias? Parece que não. Mas se a duração, por exemplo, os chamados forem intercalados de 2 em 2 dias durante um mês, a cada 2 dias eu posso fazer o pagamento, eu posso prever o pagamento ao final. Então, isso tudo, né, vai demandar uma expertise, novas habilidades do advogado trabalhista, né, num espaço de atuação extrajudicial, para o desenvolvimento de esses contratos, esses novos contratos que a gente tem visto com autorização legal. E aí vai sair na frente realmente aquele advogado que tiver, né, uma qualificação mais maliciosa, mais inteligente, mais estratégica, para desenvolver modelos para dentro dessa sua empresa em que realmente a contratação de um empregado intermitente ela gere uma segurança completa para ambas as partes, né? Que fique direito no contrato do teletrabalhador, como é que vai ser o custeio quando quebrar um de cabeça, né? Exatamente, para você não ter dor de cabeça lá na frente. Na verdade, o que se indica hoje são pequenos planos de atuação jurídica, de práticas trabalhistas dentro das microempresas e das empresas de pequeno porte, para que elas realmente desenvolvam relações de trabalho saudáveis, né, com sustentáveis, que não venham a gerar contingência, passivo trabalhista, que inclusive possam ameaçar a própria existência da empresa, né, Fabiana? A gente tem um histórico de tantas empresas, quando você entra nos índices do Sebrae, por exemplo, né, de entidades que fazem essas investigações, o tanto de empresa que quebra, de pequenas empresas que quebram, que desaparecem, com a pandemia, por exemplo, né? O tanto de empresas que realmente sumiu do mapa. Agora, a despeito da pandemia e tudo mais, quanto que a gente tem de empresas pequenas que de fato quebraram pela má atuação, pela má gestão, né, de práticas trabalhistas. Situações que poderiam ser resolvidas de forma simples. O e-social, ele vem com uma série de burocracias, de formalidades, que realmente o advogado que não tem essa prática de consultoria, que não sabe desenhar um modelo de remuneração inteligente, que não sabe desenhar um contrato de trabalho para além do Google, né, ele vai ficar, de fato, para trás, entendeu, Fabiano? Nessas novas atuações que a gente, como advogado trabalhista, tem sido cada vez mais demandado. E aí, você falando, Carol, essa questão realmente, uma pequena empresa, dependendo da ação, ela não suporta, né? Às vezes uma ação só é capaz de desestabilizar ou até quebrar a empresa, né? E aí eu peço licença, que eu estava até rindo por dentro, lembrando aqui, uma audiência que eu fiz uns anos atrás, era uma pizzaria. E a gente foi tentar um acordo, as partes estavam tão discrepantes nas propostas, Carol. No final eu consegui um acordo lá, ficou bom para as duas partes. Mas eu brinquei com os advogados. Falei, não, mas espera aí, desse jeito não dá. A empresa está querendo pagar para o reclamante o valor da pizza. O reclamante quer a pizzaria inteira, né? Então vamos chegar aqui no meio termo, né? Mas é essa a realidade, né? E isso é preciso, o advogado consegue mostrar, né? Que com pequenas medidas é um investimento que a empresa consegue, às vezes com um pouco de sacrifício, mas que vale a pena ter esse tipo de orientação. E isso até agora, né, Carol, a gente está falando da questão do preventivo e um pouco também do consultivo, né? Que as atividades um pouco que se embaralham. Mas ainda tem
algumas atuações que a gente percebe, né? Há um desconhecimento, né? Quando a gente fala que os reclamantes são hipossuficientes, que não conhecem dos seus direitos, né? Que acaba que, na hora que termina o contrato, que ele vai num advogado para resolver determinada situação. Mas a gente tem que ser franco, né, Carol? Que os empresários, principalmente os microempresários, eles também não conhecem dos seus direitos. E por isso eles acabam sendo. Eu acho que o termo não é forte, acho que a gente pode usar isso sem ser leviano, né? Eles acabam sendo vítimas, né, de ações que podem ser inadequadas, tanto do sindicato, de às vezes exigir uma coisa ilegal e o empregador, para não querer briga com o sindicato e por desconhecimento ele aceita. Ele é vítima, às vezes, de arbitrariedade da fiscalização do trabalho, né, que ainda que os auditores, em geral, são muito bem preparados, tem muitas teses que são aplicadas que caem facilmente na justiça, e às vezes o empresário não sabe, procura um advogado que não sabe também, não, paga a multa, parcela, tal, aceita calado. E do próprio Ministério Público do Trabalho, né, Carol? Porque por mais assim que, em geral, a gente percebe que o MPT tem uma ação de orientação, né, de estar tentando resolver as situações preservando a empresa, mas a gente sabe que ações isoladas, e prova disso é que muitas ações são julgadas do MPT, são julgadas improcedentes na justiça, e aí o advogado tem que saber o termômetro, né? Quando brigar, quando tentar resolver. Eu até noticiei aqui no nosso perfil, acho que 3 semanas atrás, justamente mostrando a importância do advogado saber fazer o recurso de revista, né, Carol? Uma empresa do Rio Grande do Sul foi condenada numa ação civil pública a pagar 5 milhões de reais por dano moral coletivo por questão de instalação de câmera de vigilância dentro do local de trabalho. Não tinha no refeitório, não tinha no banheiro, não tinha lugar nenhum. O advogado segurou firme, vamos para a briga, e o TST, obviamente, reformou a decisão, absolveu a empresa. Mas aquele empresário que não tem o advogado capacitado como um respaldo, como um porto seguro, ele acaba aceitando muitas situações arbitrárias ou injustas, que vão gerar, inclusive, um custo desnecessário para a empresa, por absoluta ignorância, por falta de conhecimento. Com certeza. Quer dizer, a gente ainda tem, além da perspectiva consultiva, né, Fabiano, que a gente, derivada da Lei 13.477, a gente tem também uma perspectiva de atuação estratégica em processos, né, no contencioso. A gente tem também, veja como é que a prática trabalhista ela tem se ampliado cada dia mais. Quer dizer, você vai ter uma oportunidade de atuação no consultivo, em advocacia estratégica, em auditorias de processo para enxugar demandas com possibilidade de alegação de prescrição intercorrente principalmente. A gente tem também possibilidade de assessoria a empregados que a reforma vem apelidando os hipersuficientes. A gente tem a possibilidade também, né, do assessoramento de composição de conflitos dentro do processo, e aí eu estou falando não só da ação de homologação de acordo extrajudicial, como a entabulação de acordos no curso, né, dos processos mesmo, de forma mais proveitosa para o resultado das partes. A gente tem possibilidade também de atuação em negociação coletiva. Veja que oportunidade imensa essa também que se abriu para os advogados, uma vez que na prática, o que se fazia em negociação coletiva? Se cortava e colava, né, o texto da lei. Agora não, agora o céu é o limite para a criatividade, né?
né, para a criatividade, para o desenvolvimento, para a eloquência de um bom advogado trabalhista que consiga realmente ofertar uma pauta de reivindicação que muitas vezes, Fabiano, não gera nem custo econômico, né? Que traz, de fato, várias oportunidades de melhoria de qualidade de vida, de melhoria de qualidade do ambiente de trabalho, né? Inclusive de ganhos psicológicos para os empregados. Então, a gente tem também esse nicho de atuação, sem falar da possibilidade de solução extrajudicial de conflitos para fora do judiciário, porque a gente tem também o 507 que autoriza a possibilidade de solução de via arbitral para determinados tipos de empregados. A gente vai ter também, né, um amadurecimento que vem sendo conquistado paulatinamente em termos de mediação e de conciliação extrajudicial. Então, olha, o campo, né, a abertura de campo de atuação dos advogados trabalhistas para novas práticas que se colocam no mercado. É realmente impressionante. Né? A gente não está falando, mas enquanto a gente falava muito de uma atuação em um contencioso, maioria das vezes repetitivo, em litigantes de massa, litigantes habituais, hoje a gente, de fato, até com teoria dos precedentes, né? Com um judiciário mais voltado para uma atuação que realmente consiga conquistar aí uma desenvoltura estratégica, a gente tem realmente um campo de oportunidades novas muito sedutor, né? Eu até diria para o profissional do direito, muito sedutor. Quando eu comecei na advocacia trabalhista, a gente não tinha nem metade das possibilidades que hoje existem para esse profissional no mercado. É verdade. E a gente vê o tanto que mudou, né? Eu vejo em 20 anos o tanto que mudou o direito do trabalho, o processo de trabalho, a forma de enxergar os litígios trabalhistas, e eu creio que essa atuação dos advogados é bem um reflexo disso. E ainda tem, né, Carol, se a gente for listar aqui algumas atividades mais refinadas, digamos assim, ainda tem a questão do compliance trabalhista. É uma atuação, talvez, para o advogado não necessariamente atuar sozinho, né? Para ele ter também atuar em conjunto, mas liderar um programa de gestão para reformular diversos procedimentos dentro da empresa, que é também um campo novo de atuação, né? Claro que está um pouco na modinha, né? O Rafael Lara mesmo brinca que o pessoal fica gourmetizando o compliance, né? Faz ali um preventivo, bota o selo que é compliance, mas também é outra linha nova de atuação que o advogado pode agir também pensando nisso, né, Carol? Sempre nessa ideia que não é só para grande empresa, né? Isso é importante que os nossos seguidores conheçam, reflitam sobre isso, porque há muitas oportunidades de trabalho aí que o pessoal pode se agarrar nesse momento, né? Acho que a gente está, inclusive, num momento muito estratégico, né, Carol, para o advogado repensar agora a sua atuação, porque aquele advogado que está, digamos assim, patinando na advocacia, ele tem uma oportunidade de ouro, né? Porque daqui a alguns poucos meses vai destravar a questão da pandemia, e por mais que a gente tenha a crise econômica, né, Carol, acaba assim, crise para alguns, oportunidade para outros, né? Porque vai ser, eu estou apostando nisso, né? Por mais que as empresas tenham dificuldade financeira nessa retomada, mas vai ter recessão, a gente imagina isso, né? Mas vai abrir mais que nunca uma oportunidade de ouro que há muito tempo não se tem para a advocacia, né? Porque você junta um contexto de insegurança jurídica, como você apontou, né? Que tem muita coisa ainda para reformular, para adaptar da reforma trabalhista, né? Muitas empresas que não fizeram isso. Vai vir uma explosão de ação trabalhista
quando voltar ao funcionamento efetivo da Justiça do Trabalho. E muitas empresas tendo dificuldade, precisando medidas para sobreviver. Então, o advogado que tiver essa visão até estratégica de carreira, né, de se preparar, falar, não, 2021 vai ser o ano para eu dar o salto na minha carreira, é a oportunidade, né, que a gente está enxergando. Porque de fato também a legislação trabalhista e de fato de instabilidade da legislação trabalhista. Sem falar, né, na ocupação que os temas trabalhistas vêm ganhando nos tribunais superiores e principalmente no STF. Então, na verdade, não só travado realmente. Mas será que sou eu que estou travando? Eu não sei, deixa eu ver Eu acho aqui. que para mim tá direito. Travando ainda o meu, Daniele? Não. Agora melhorou, mas estava travando o meu aqui. Acho que o meu que estava com problema. Ah, Acho que agora então, resolveu. Aí na cortou, você estava falando da questão das decisões do STF. Isso, porque aí, quer dizer, a gente não só de oportunidade o advogado trabalhista vai viver. O que existe pela frente, acima dessas oportunidades, é um grande desafio de se manter atualizado, né, em relação a toda esse boom de legislação que vem crescendo de forma exponencial e que realmente é difícil a gente, né, construir uma linha de raciocínio de atuação preventiva e mesmo de atuação focada em processo do trabalho, diante dessa instabilidade legislativa que a gente nunca viu, né, desse protagonismo absurdo que o direito do trabalho vem ganhando. E pela quantidade de decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo matérias trabalhistas de grande relevância, inclusive competência da Justiça do Trabalho, né? Enfim, são muitos os temas que estão pautados no Supremo Tribunal Federal, são muitos os temas que demandam, né, que estão para serem decididos pela STI, inclusive temas, não só temas de direito, como de processo do trabalho, que são relevantes. Então, para além dessas oportunidades, o que a gente mais vê é o quê? Um caminho aí de grandes desafios, que é a gente conseguir, né, dar conta, abarcar em conhecimento todo esse novo panorama que se coloca para o advogado. Veja a LGPD, veja essas Isso. questões de compliance, né? Tudo que aí as pessoas já vão saindo fazendo termo para pedir consentimento. Eu discordo, acho que não é assim. Acho que muitas vezes o termo vai prejudicar, porque o compartilhamento de dados dos empregados muitas vezes decorre de comando legal. Então, a gente fazer termo, a gente acaba que abre uma brecha, né, para eventual alegação de vícios de consentimento. Então, saber o que é para fazer, o que não é para fazer. Esses vão ser os marcos do profissional atualizado, do profissional, né, que atue na área trabalhista com responsabilidade e consciente de todos esses desafios. Eu acho que o principal é a gente também entender isso, né? Exato. Isso é super, super importante, né? Aí, só você tocou num ponto jurídico que eu acho
interessante, né, Carol? Só para. Eu gosto de sempre falar isso para desmistificar. Eu vejo muita crítica, né? O pessoal fala, o Supremo quer acabar com o direito de trabalho, isso e aquilo. Eu não vejo dessa forma, né, Carol? A gente está pagando, na verdade, a ressaca de uma Constituição que tem um campo de normatização social, trabalhista muito amplo, né? E acaba que, se a Constituição tem muita regra trabalhista, o STF acaba entrando, né? E aí é o tipo de situação, né, Carol, só indo, entrando aqui no campo da atuação judicial do advogado, né? A gente vê o tanto que é importante o advogado saber aquele momento em que ele tem que confiar na tese, nadando contra a maré, né? Tá. Eu até escrevi um artigo, Carol, num livro que eu coordenei junto com o ministro Cláudio Brandão. O livro é de princípios de processo eletrônico, né, pela LTR. Então, eu fiz uma alegoria, uma metáfora, que se o advogado estivesse no cinema, ele seria o personagem lá da Matrix, né? Porque é o tempo todo, as portas todas fechadas e o advogado ali buscando uma brechinha para passar a pretensão do cliente. E assim a gente tem visto a atuação de alguns advogados nos últimos anos, né? Eu lembro que quando eu estava lá convocado no TST, eu que preparei a pesquisa e os despachos, as documentações todas, para mandar para o STF, né, que o ministro Ives Gandra mandou, a questão da prevalência do negociado sobre o legislado, né? Então, situações assim que todas as empresas estavam perdendo no judiciário inteiro, né, mas aquele advogado que apostou, ele acabou, inclusive, acho que essa semana está na pauta para julgar a questão, o processo que chegou lá no STF, que foi dada a repercussão geral, é até o processo de uma amiga nossa, advogada aqui em Goiás, né? Então, uma questão de ordem itinere, que o TST indeferindo todos os acordos coletivos, mas o advogado ele saber aquele momento que vê uma brecha, né? E hoje a gente percebe que isso aí dá um campo muito amplo para o advogado atuar, mesmo no campo judicial, né, de forma estratégica, porque há várias decisões do TST que estão colidindo de alguma forma com decisões do próprio STF e também várias jurisprudências que têm que ser adequadas ainda à reforma trabalhista, ao Código de Processo Civil, à Lei da Liberdade Econômica, né? Isso o advogado tem que estar capacitado para simplesmente não ir jogando a toalha, muitas vezes, num caso que ele pode reverter ainda, né? Mas nem todos advogados têm essa visão, porque para isso precisa meio que ter um bom conhecimento, né, Carol? Se a pessoa não está atualizada, o que está acontecendo nos tribunais? E mesmo a lei nova, né, Carol, um evento igual a gente vai fazer semana que vem, é muito legal, porque quantas teses, cada ponto, cada artigo que a gente for pegar, né, igual eu vi aqui o professor Felipe Bernardes está assistindo a live, um grande abraço para ele vai falar sobre prescrição, né? Quantas teses a gente não consegue tirar de prescrição em 3 regras da CLT, né? Aquela questão lá de só o arquivamento interrompe a prescrição. Tá, mas e o protesto interrompe, não interrompe? Como é que aplica a prescrição intercorrente? Né? Então, o advogado ele tem que ter essa capacidade, inclusive, de reflexão sobre as novas regras para ele poder. Não, é claro que tem momentos que são difíceis, né? Eu vi um comentário aqui na live do Fábio Melo, que é até aluno nosso lá do curso de recurso de revista, ele falando tanto que os advogados de empresa trabalharam esse ano com essa legislação confusa, os clientes perdidos sem saber o que fazer, mas o advogado ele vai sempre achar um campo menos arriscado, né, para orientar o cliente, né, de falar, você faz isso aqui, porque isso aqui não vai dar problema, por exemplo, com o Ministério Público, não vai dar problema de dano moral, isso e aquilo,
o máximo que pode acontecer é ter ação depois na justiça, porque, claro, a gente está vivendo num momento de excepcionalidade, né, Carol? Eu acho que os juízes vão ter que ter essa capacidade nos próximos anos de todo caso que a gente pegar e falar isso aqui é da pandemia, falar, não, então isso aqui vai ficar do lado aqui, que eu não posso pensar esse caso aqui igual aos outros, né? Uhum. Não, com certeza. Ele fala que o Fábio, estou vendo aqui o outro, Evandro, coloca aqui para a gente também, né, Fabiano, se em relação ao poder diretivo do empregador, restrição em relação à propaganda eleitoral. Isso é outro problema, né? Aqui a gente sabe que. Ela tem ganhado áreas aí absolutamente novos também, né? Quando a gente falava de poder diretivo, a gente pensava naquela subordinação reta, naquela subordinação linear. Hoje a gente já abre um leque para diversas espécies de subordinação, né? A doutrina cada vez mais trazendo possibilidade de subordinação por algoritmo, subordinação institucional, subordinação estratégica, subordinação, enfim. Então, a gente tem uma estrutural, e aí a gente já vê que o poder do empregador já não é uma linha reta mais, né? Até onde o crescimento, que a gente tem visto também, tanto de precedente no Supremo, né? Que coloca frente a frente questão de direitos fundamentais, em frente, direitos sociais, ou direito de propriedade, né? Direito de autorregulação, direito à autonomia, até onde vai a autonomia das partes dentro do contrato de trabalho. Então, essa questão é extremamente interessante, porque esse ponto, né, da autonomia das partes no contrato de trabalho, você, há 2, 3 anos atrás, era muito simples de resolver. Ah, não pode, pode, né? Nada que prejudicasse poderia. A gente tinha uma pirâmide normativa, né, de hierarquia normativa muito simplória, que na verdade era toda fluida, porque quem estaria no topo seria sempre a norma mais benéfica, e agora não. Agora a CLT vira e fala assim, ó, vai estar no topo o acordo coletivo. Até onde eu posso ir nesse acordo coletivo? Ah, seria muito simples dizer, o que está no B é proibido. O que está no A são só ideias, né? E podendo ir além. Mas será que também não tem coisas proibidas que não estão no B? Que dizem respeito principalmente a direitos da personalidade, do empregado? Então, se a gente também ficar, né, num caminho literal fechado, é possível cometer altas barberagens aí. Então, não sei, o empregador tem poder de impor restrição em relação à propaganda eleitoral? Me parece que num cenário de normalidade, sim, mas depende também, né, da atividade econômica desenvolvida por esse empregador, se ela vai ter relação ou não, ou impacto ou não, né, num cenário político, a gente pode pensar em outras possibilidades, né, até onde vai o direito à liberdade de expressão, né, e o poder diretivo do empregador. Então, hoje, quando a gente fala de compliance, muito mais do que esse nome chique, a gente tem que pensar, né, nesse regramento. Qual é o meu limite de poder fiscalizatório? Qual é o meu limite de poder regulamentar, de poder diretivo, de poder sancionador? Né? Esses poderes do vínculo empregatício, eles têm tido uma leitura, né, cada vez mais complexa. A gente não pode pensar com um manual da década de 50 debaixo do braço. Existe uma série de possibilidades aí que vão desafiar reflexões mais complexas, inclusive que a gente antigamente falava mais, né, de casos funcionais, de hard cases. Esses hard cases passaram a vir para o direito do trabalho, né? Porque você pensa, aliás, do mesmo inciso que a Constituição protege a dignidade da pessoa, o trabalho digno, ela vai proteger e vai dizer que também é fundamento do Estado, né, a livre iniciativa. Então, o processo do trabalho como um todo, né, ele acaba sendo a ilustração de um grande hard case, porque você vai ter sempre, né, frente a frente,
dois valores constitucionais imanentes, a livre iniciativa e a dignidade do trabalho humano. Então, essa pergunta, ela não tem um locus de resposta certo, pontual, né? Pelo contrário, ela vai ter que se desenvolver a partir de todas as reflexões, de todos os valores que se contrapõem dentro do ambiente empresarial, dentro desse novo ambiente. Porque também quando a gente falava assim, né? Qual que é o ambiente do trabalho? Era fácil responder isso, né? Era o escritório, era a empresa. Agora não tem trabalho. Qual que é o local do trabalho? O local do trabalho pode ser o mundo, né? E aí, quando a gente fala de meio ambiente do trabalho, a gente vai falar do mundo inteiro. Então, percebe, né, Fabiano, onde é que a gente vai parar, né? Com todas essas possibilidades que a gente vê povoar aí as relações de trabalho modernas. É muito desafio. Não tem mais uma resposta sim ou não. E muito menos o depende. Porque o depende também não tem lugar. O seu cliente ele quer uma resposta certa. Mas ele vai ter que ter uma resposta contextualizada, uma resposta de qualidade que faça o link de todos os valores em jogo. Aquele caso concreto. E aí, e esse cuidado deve ter, né, Carol? A gente tem que analisar cada caso dentro até de um contexto histórico, inclusive uma jurisprudência, né? Porque você falando aí e sobre decisões do STF, e eu acho que renderia um bom estudo, Carol, exatamente para a gente ter a compreensão que nós não estamos no ambiente de vale tudo, digamos assim, mas há 5 anos atrás, o STF decidiu a questão do PDV do BESC, né, que eu considero a decisão do Supremo mais importante da sua história em matéria trabalhista, né, porque foi aquela decisão que realmente mexeu na estrutura mesmo, né, da forma como os tribunais vinham aplicando, interpretando o direito de trabalho, em especial a norma coletiva. Aí vem lá o ministro Roberto Barroso no voto dele, que eu sempre indico para o pessoal, acho que é uma aula magna de direito coletivo, ler aquele voto lá do PDV do BESC, e o ministro Roberto Barroso fez um paralelo muito interessante, né, dizendo, olha, no direito coletivo, o sindicato tem, de certo modo, paridade de arma, porque tem a greve, tem diversos mecanismos que conseguem exercer uma mobilização, uma pressão coletiva sobre o empregador. Né? Agora, no campo individual, justifica ter um direito do trabalho mais estatal, mais forte. Aí, 5 anos depois, quando foi julgar a questão da MP 936, aquela desnecessidade de autorização sindical para os acordos individuais de suspensão ou de redução de salário, né? Várias manifestações ali dos ministros no sentido, olha, eu não posso tratar o trabalhador aqui como incapaz, né? Em especial nesse momento aqui, que ele quer preservar o seu emprego. Né? Então, aí a gente tem um recorte de 2020, falar, então, o trabalhador ele não é considerado mais um incapaz. Fala, pera lá, gente, vamos chegar no meio termo. Né? Porque havia ali uma questão muito importante naquele momento histórico, até para viabilizar as empresas, e eu não posso tomar uma decisão, usar uma decisão isolada, falar agora eu vou orientar meus clientes a partir disso aqui. Né? Isso o advogado tem que ter até o bom senso, né? Para evitar leituras equivocadas, né? De decisões. E eu até tenho ponderado, Carol, outro erro que eu tenho visto, muitas vezes o advogado se impressiona com notícias que saem em sites jurídicos, o TST decidiu isso, né? E eu sempre falo para o pessoal, tá, é uma decisão do TST, mas essa decisão, ela é uma decisão majoritária, é uma decisão que várias turmas estão seguindo, a STI está seguindo, tem uma questão constitucional que possa ser discutida, porque senão, né, Carol, às vezes o advogado desavisado, apressado, né, ele acaba orientando o cliente dele errado. Vamos porque eu vi uma decisão aqui, vamos sair mudando aqui um procedimento da empresa, que muitas vezes é lícito, está tudo certo,
por conta de uma informação solta, né? O problema é que hoje a gente tem muita informação e nem sempre o profissional tem capacidade de filtrar, né? O que ele apanha para si, o que ele toma ali como um alerta, mas não vai se mexer por hora em razão daquilo, né? É impressionante. Eu estava fazendo agora, antes da live, um parecer assim, sobre o efeito lá da emenda constitucional 103 no contrato dos empregados públicos, né? E o TST, e aí na primeira, eu estava corrigindo um pedaço que eu dei com o pessoal subscritor, eu estava corrigindo um pedaço que era justamente a visão do TST na extinção do contrato de trabalho do sujeito que é aposentado compulsoriamente por ter completado 70 anos. Você tem assim, 500 lugares de TST dizendo, não é devido nada, não é devido nada, não é devido nada. Mas, recentemente, que ele fala assim, porque está extinto, porque é derivado de lei, e essa extinção decorre de lei, então não é devido nada, não sei o que. Você tem uns 3, 4 julgados no TST diante desse marco. Se você joga no Jus Brasil, assim, vai aparecer lá pela quarta, quinta página, tá? Diante desse marco. Tem algumas decisões do TST porque lembrou que na lei de Previdência Social, na lei de benefício, traz lá o artigo 51 dizendo que se você aposentar compulsoriamente o empregado, você tem que pagar as verbas trabalhistas. Então, vamos passar a considerar esse artigo 51. Né? A verdade é que o TST, mesmo antes da reforma, essa que é a maluquice, mesmo antes da reforma que manda aposentar compulsoriamente o empregado público, ele mesmo já achava que podia aposentar o empregado público a partir de 70 anos, isso antes da emenda 103. Mas era até, no meu ponto de vista, era até uma jurisprudência meio contra a lei. Mas o fato é que agora a emenda chega para confirmar o que o TSE já falava, que completou uma certa idade, sujeito mesmo, né, submetido a um regime de direito privado, né, pelo 173 da Constituição, ele vai ter o contrato extinto. E ele sempre falou que esse contrato extinto era extinto na cara e na coragem, não ganhava nada. E algumas pouquíssimas decisões você vai ter. Ele falou assim: ó, ganha sim, peraí, a gente esqueceu que tem um artigo aqui que fala da aposentadoria no regime privado, na lei do regime geral da Previdência. Então, assim, o fato é que, em processo do trabalho, por exemplo, a gente está falando de uma consolidação que tem menos de 100 artigos, né, Fabiano? É. Então, assim, como é que você vai fazer para, né, desenvolver todo um microsistema de direito processual com 100 artigos? Então, assim, eu acho que advogar na justiça do trabalho é muito desafiador por conta disso, porque, assim, as fontes normativas, elas, elas se espraiam pelo ordenamento, você tem muitos pontos de encontro com legislação previdenciária, né? A questão dos precedentes, ela acaba ganhando um destaque maior ainda num cenário de muita omissão legislativa, em que você vai ter lá o 769 e o 15 do CPC falando de interpretação de aplicação supletiva, de aplicação subsidiária, mas como fazer esses filtros, né? O fato é que, com essa pulverização legislativa, a gente tem uma exigência do profissional que se aventura nessa área, me parece de forma muito maior, porque a gente não tem nenhuma normatização organizada como outras áreas do direito. A gente tem um campo normativo muito pulverizado, né? E uma jurisprudência pouco sedimentada ainda em relação a vários aspectos, né? Agora vocês vejam, a gente tem a reforma já em vigor há quanto tempo? E uma série de súmulas e enunciados ainda, né, normatizando no sentido absolutamente oposto da reforma. Então, como é que o aluno, como é que o advogado vai saber? Né? Aí vai saber que agora o TST está até engessado para rever as próprias súmulas, né? A questão
do incidente de inconstitucionalidade do TST em relação à sua capacidade ou não de rever entendimentos simulados. Então, assim, é uma concatenação, uma concatenação de ideias, de reflexões muito rica, que não deixa de ser estimulante. Mas também, né, vamos ser sinceros, acaba tornando a advocacia trabalhista uma atividade bastante difícil, né, desafiadora, porque o cenário não é para poucos, né, é para os bravos. E nos regionais está um processo complicado, né, Carol? Porque como tem muita legislação nova, e não só legislação, né, Carol? Porque tanto a reforma quanto a lei da liberdade econômica em especial, né, trouxeram uma dúvida sobre até se a gente precisa repensar algum princípio, se a gente tem que repensar a forma de aplicar, interpretar a legislação trabalhista. E aí, nos regionais, a gente tem percebido que está tendo muita divergência entre as turmas, né? Então, acaba que para o advogado isso é custoso, né? Porque o processo acaba virando, de certo modo, uma loteria, né? Dependendo da turma onde cair, ele ganha ou não. E eu acredito que para o advogado, quando é um cliente grande, está tudo certo, né, Carol? Agora, quando é uma empresa pequena, uma empresa até média, digamos assim, né, acho que é uma das situações mais difíceis para o advogado explicar, né, como é que ganhou num lugar e o mesmo processo perdeu no outro, né? Porque senão não tem aquela relação até de confiança, né, do cliente no advogado, o cliente vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha que o advogado pode ter feito alguma coisa errada, né, para ter perdido esse. Com certeza. Eu estou vendo aqui. Acabou? Para mim está aparecendo 58 minutos, hein? Não sei se vai derrubar. Não vai derrubar, mas eu acho que a gente pode ir encaminhando para o final, né, Carol? Ah, não, sim. Aqui a E gente, aí, aqui a gente tem um prestígio do Instagram, ele não nos derruba. é porque então, encaminhando para o final, eu acho que o importante é isso, Fabiano, que a gente falou. Eu acho que assim, são muitos as oportunidades de atuação, né? A gente falou principalmente, então, na advocacia trabalhista, dessa atuação preventiva, a prevenção no contencioso e a prevenção na consultoria. A prevenção na consultoria, né? Abarcando a questão dos novos modelos de contrato. A gente está falando do contrato do teletrabalhador, do intermitente, dos acordos escritos para intervalo de amamentação, para compensação de jornada, inclusive até semestral, né? Para todos os termos de acordo com os empregados hipersuficientes, para as possibilidades de compromisso arbitral ou de cláusula compromissória também para esses mesmos empregados hipersuficientes. E aí isso tudo dentro, né, de uma preocupação inédita no direito do trabalho, que é justamente com a forma e com o contrato escrito. Isso é uma novidade para o direito do trabalho, que imaginava até então que tudo era o exame da realidade, prova de fatos. E não será assim, não tem sido assim a partir de várias ferramentas disponibilizadas na reforma trabalhista. Fora isso, né, a gente tentou traçar aqui também uma linha de atuação ligada a métodos adequados de solução de conflitos. Aí, numa perspectiva individual e coletiva. Né? Quando a gente fala de coletiva, a gente tocou no grande campo que se abre em termos de negociação coletiva. E aí, não só nos desafia saber os objetos possíveis de negociação,
né, como a criação de cláusulas criativas que possam, de fato, trazer oportunidade de crescimento, não só para os empregados, como para as empresas nesse momento de retomada da economia, que vai ser especialmente importante. E também, né, na perspectiva individual, o tanto que a gente tem aí de oportunidade de solução adequada de conflitos em relação à mediação, à arbitragem, conciliação, às possibilidades, né, também de interlocução com comitês de empresas, uma novidade da reforma aí que vem sendo pouco utilizada na prática, né? Os representantes de empresa, que também eu acho que pode ser um cenário aí de soluções interessantes, porque depois de todo o trauma que a gente vivenciou em relação às CCPs, que acabaram, que era uma boa ideia, mas que acabou sendo desnaturada, né, na prática da forma como ocorreu. E aí a gente, né, parece ter uma segunda chance aí com os representantes de empresa, de soluções que possam, ao invés de a gente, né, tirar um pouco dessa cultura de expelir os conflitos diretamente para o Poder Judiciário, mas tentar resolver um pouco isso dentro de casa. Então, esses formatos de meios adequados na perspectiva coletiva e também na perspectiva individual. Então, isso tudo sem falar, né, com os requintes de crueldade que orbitam em torno de todas essas possibilidades, e a gente está falando das regras de integridade, né, de liberdade econômica, de compliance, de LGPD, de precedente supremo. Então, todos esses requintes de crueldade. Eu acho que a gente está, então, diante de um cenário que, mais do que oportunidades, né, nos apresenta desafios. Desafios que vão ser, na verdade, grandes portas de destaque, grandes holofotes, né, de luzes de destaque para aquele advogado trabalhista que souber se projetar a partir dos próximos anos, dos próximos períodos que a gente, se Deus quiser, vamos assistir, não só de recessão, mas também de retomada das atividades econômicas, né? Mas também de tentativa de resgate de uma normalidade no mercado de trabalho, se a gente pode dizer assim. Eu acho que a nossa ideia, né, no seminário de imersão nos pontos de reforma, é um grande sobrevoo. Todos esses instrumentos, todas essas ferramentas que se apresentaram, que na verdade acabaram sendo atropeladas pela pandemia e que podem ser resgatadas justamente para essa retomada econômica, e não só em relação a esses dias de imersão, mas uma ideia mais concreta, mais sedimentada, né? Inclusive de um curso de horas dedicadas, de troca com o profissional de direito, que possa realmente concatenar todos esses caminhos, né, dar direcionamentos mais fortes para esse profissional, de fato, se estabilizar e empreender mudanças positivas, não só para os tomadores de serviço, como para aqueles que dedicam sua mão de obra em prol do crescimento econômico. Então, acho que essa live ela foi importante nesse iluminar de ideias, né, de caminhos que a gente, como advogado trabalhista, consegue vislumbrar aí para os próximos dias, para as próximas semanas. Né? A gente tem visto um aquecimento bem paulatino, ainda bem tímido, mas que eu vejo, até principalmente nas microempresas, né? Pessoas que ficaram ali vivenciando, né? A gente descobriu, na verdade, mais de 40 milhões de pessoas que não têm emprego formal, mas que receberam lá o tal do Corona Voucher. Essas pessoas estão onde? Trabalham para quem? Então, elas não poderiam ser assistidas com maior segurança jurídica para ambas as partes, o tomador de serviço para o prestador de serviço, para que ninguém fique andando por aí com uma espada na cabeça?
Então, eu acho que esses são os próximos capítulos, né, do que a gente vem vivenciando. Acho que é basicamente isso. Acabo falando demais, mas eu acho que é isso, Fabiano. Excelente, muito bom. Muito bom, Carol. E eu reforço o convite para o pessoal que está nos assistindo. A imersão começa segunda-feira. Estarão diversos excelentes professores, né? Dois ministros do TST, o ministro Alexandre Agra e o ministro Douglas Alencar Rodrigues, a professora Vólia Bonfim, Felipe Bernardes, André Molina, a professora Manuela Kelneck, o Dalegrave Neto, Edson Miessa, Danilo Gaspar, Rodolfo Pamplona, Bento Herculano, Luciano Ataíde, Platão Neto, enfim, né, são Yuri Pinheiro, que eu quase ia esquecendo do nosso amigo Yuri. Vai ser um grande evento, né, de modo que a gente convida todos a participar, e na quarta-feira haverá aulas minhas, do Antônio Humberto, da própria Carolina Tupinambá, do Rafael Lara e do Luciano Martinez, e a gente vai estar lançando a nossa comunidade notável de prática trabalhista. O evento é gratuito, a imersão, então quem tiver interesse, tem o link lá na bio, é só dar o e-mail, vai chegar um e-mail de confirmação, vocês confirmam lá, o e-mail está inscrito. Aí, por e-mail, vocês vão receber o link na segunda-feira de acesso às aulas. Valeu, Carol, um grande beijo. Foi muito legal estar aqui contigo nessa live. Legal, legal mesmo. Até a próxima, Fabiano, pessoal. A gente se encontra aí na imersão. Beijo Valeu. grande. Beijo, tchau.